Boa noite, gente. Tudo bem? Tô arrumando aqui minhas coisinhas com a dona Celina no meu colo. Vamos lá. Espero que vocês estejam bem, muito bem. Me fala, gente, se vocês estão ouvindo a música, o som. Boa noite, turminha. Mandando aviãozinho. Mandando aviãozinho pra família, pros amigos. Todo mundo fazendo evangelho, né, gente? Oh, beleza. Tão bom, né, a gente saber, a gente conversar com quem faz evangelho. Música baixa, eu vou aumentar um pouquinho. Que bom que vocês me falam, que eu não tenho muita noção, não. Tenho medo de deixar muito alto ou acabo baixando demais. Eu aumentei um pouquinho. Então é legal, né, quando a gente sabe que as pessoas fazem evangelho e é muito satisfatório quando a gente vê as pessoas que fazem evangelho e que têm as mudanças na vida, né, que sentem as mudanças, cada uma nas suas vidas, né, com a família, no trabalho. Isso é muito importante. Então, por isso que a gente tem que estimular as pessoas a fazerem o evangelho. E as curas, né? As curas que a gente tem, que a gente sempre fala, as físicas, as mentais, as espirituais, não tem como. A gente começa a pensar diferente, né? O nosso vigiai e orai fica mais apurado. Aí a nossa vida muda, né, gente? Não tem como. Então, tá melhor a música? Vocês estão ouvindo melhor? Acredito que sim. Então, quando a gente tá com esse papo inicial, não esqueçam de colocar a água de vocês para fluidificar. Quem tá começando hoje, primeira vez, água individual, tá? Individual, cada um com o seu remedinho, cada um com a sua necessidade. A minha garrafinha tá aqui. Eu deixo ela aqui na mesa, eu vou usando durante a semana, né? Então é legal se você precisa tomar alguma algum remedinho, algum comprimido, usa a água que tá fluidificada. Certo? Então, vamos lá? Vamos iniciar, lembrando que a gente está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje, dia 5 de agosto, né? Vamos deixar registrado, hoje dia 5 de agosto de 2024, Brasil ganhou uma medalha de ouro, né não? Com a nossa Rebeca Andrade, oh, coisa linda, que bênção, a menina linda, abençoada. Muito legal, para quem curte, hoje foi o dia. E então é isso, né? Eu falo que eu aprendi, eu falei para vocês, né, que eu aprendi a fazer pela Raíssa, né? Em Libras, Jesus é o caminho, verdade e vida. Não esqueço mais. E esse livro, ele é muito da coletânea, né? De Emmanuel com Chico, que a gente vai ler todos, se Deus quiser. Eles fortalecem a gente, eles fortalecem esses livros, essa coletânea, esses livros fortalecem o evangelho na gente, né, no nosso dia a dia. Hoje o tema vai ser muito legal também. Eu sempre falo, né? Hoje o tema vai ser legal todos os dias, Então, enquanto vocês vão pegando a água, se vocês ainda não pegaram, lembrando para a família, mesmo que de repente o seu filho ou o seu marido, seja quem for, não esteja em casa ainda, vai chegar depois, vai chegar amanhã, pode colocar água para ele,
né, a intenção, avisa a espiritualidade, olha, amigos espirituais, essa água aqui é do meu filho, aí coloca, tá tudo certo, tá? E pros pets, pro seu petzinho, viu? Teu cachorrinho, teu gatinho. Esse final de semana eu tava na minha mãe e uma amigona minha tava lá. E é muito engraçado, porque ela tem cachorro, ela só não tem gato. Ela tem cachorro, ela tem tartaruga, ela tem galinha, essas galinhas que tem o cabelo assim, as penas, né? É muito engraçado. Ela tem passarinho. Então ela fluidifica água para todo mundo. E tem que fluidificar, tem que colocar mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Olá para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda, viu? Colocando a água. E eu vou entrar com a nossa mensagem. Hoje, número, se eu não me engano, é paz. Tá? No nosso Momentos de Reflexão, também do Chico pelo Espírito, do Emmanuel e do André Luiz, aqui dos dois. Então, espiritualidade trazendo a mensagem de hoje pra gente, iniciando a semana, que vai ser linda, vai ser maravilhosa. Número par, né? Eu falei. Tranquilidade. As mensagens, elas são bem pequenininhas. Tranquilidade. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Pois a gente vai falar sobre isso no nosso evangelho de hoje, que é o tema Siga-me tu, de Jesus. Eu vou repetir essa mensagem. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Ou seja, a gente não sabe aquilo que o outro está passando. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes da nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Então, cada um de nós é um espírito. Cada um de nós traz uma bagagem. Cada um de nós tem as nossas necessidades. Cada um de nós tem os nossos caminhos para evoluir. O caminho do outro é diferente do meu, que é diferente do outro. Então essa mensagem hoje, ela caiu assim no nosso evangelho maravilhosamente bem. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos para Deus, mentalizando a imagem de Jesus no seu lar. Com todo o amor que Ele tem por cada um de nós. Ele veio aqui na Terra por nós, para que a gente pudesse seguir o seu exemplo. E aqui estamos nós, se esforçando, fazendo o nosso melhor nesse momento, nessa nossa reunião, nessa nossa união com Jesus, com a espiritualidade que está sempre aqui presente com a gente, com os nossos mentores que estão nesse momento com as suas mãos impostas sobre nós, emanando a energia de Deus, a energia divina. Estejamos abertos para receber essa luz, para receber essa energia, esse fluido.
que possamos compreender a mensagem de hoje e o mais importante, que a gente possa praticar. Que sejamos cada dia mais servos de Deus, de Jesus, aqui na Terra. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Agradecemos a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, tirando todos os sentimentos ruins, pesados, que possam estar cristalizados no ambiente. Agora vai ser limpo, trazendo paz, trazendo amor, alegria, trazendo sentimentos de Deus para dentro do nosso lar. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, trazendo aquele remédio que a gente necessita, que a gente tanto precisa. Agradecemos aos nossos mentores, agradecemos à espiritualidade, aos nossos irmãos desencarnados que estão presentes no nosso Evangelho. Muito felizes de estarem aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. E os nossos entes queridos que já partiram antes de nós e que vêm aqui no nosso lar, matar saudade e aprender junto com a gente. Também sejam muito bem-vindos. E damos início a mais um Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, olá, 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 para quem está entrando agora, para quem chegou agora. Vamos lá, então, a gente está aqui no nosso Caminho, Verdade e Vida. Hoje a gente vai ler a lição de número 2, Segue-me tu, no versículo de João, capítulo 21. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Segue-me tu. Nas comunidades de trabalho cristão, e aqui a gente pode colocar, gente, em qualquer ambiente, né? Aqui ele dá o exemplo do trabalho cristão. Muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria ao mundo. Vou repetir. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Existem cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda
ou defecção pode constituir novas relações de Jesus. Desculpa, novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Só vou fazer um parênteses. Quantas pessoas que a gente hoje são nossos amigos, que de repente lá no início era esse irmãozinho aqui que a gente falava, nossa, esse cara é louco. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. O pescador é Pedro, né? Simão Pedro. Que te importa a ti? Segue-me tu. É uma mensagem que é um tapa na nossa orelha, né? Aquela coisa, né, sobre eu fazer o mesmo trabalho do outro, né? E o meu chefe só vê o outro, só enaltece o outro. E aí eu fico preocupada com o outro. Eu deixo de fazer o meu, fico preocupada com o outro, né? As coisas, gente, acontecem com todo mundo. Não é só com a gente que as coisas acontecem, é com todo mundo, né? Mas a vida do outro não pode ser a direção que vai determinar a minha vida, né? Mas eu faço tudo certo, né? Eu faço tudo certo e o outro que se dá bem. O que Jesus disse? Segue-me tu. Dos outros, a gente tem que tirar os exemplos bons, né? O que não é bom no outro, a gente vai tirar de aprendizado, de lição. Cada um vai colher o que plantar, cedo ou tarde, né? A gente não pode ser, nessa vida, a gente não pode ser fiscal, né? Fiscal de roupa, fiscal de religião. Cada um cuida do seu, né? Então, eu vou só para a gente entender esse versículo, né? Que Jesus fala. Esse versículo, gente, foi uma resposta de Jesus para Simão Pedro, que ele estava questionando o trabalho do João para Jesus, né? Aí Jesus fala para ele: que te importa a ti? Segue-me tu. Então é isso. Aqui o Emmanuel, né? Ele alerta o quanto que a gente se preocupa de uma forma exagerada com as tarefas e as responsabilidades dos nossos irmãos de luta. O que é irmãos de luta, gente? É todo mundo. É quem mora comigo, é quem trabalha comigo, né? É quem convive comigo, amigos no geral. E aí a gente acaba por cuidar pouco das nossas coisas, né? Das nossas.
Se a gente gastasse o mesmo tempo para cuidar das nossas questões, da nossa parte, né, daquilo que cabe a gente não ia ter tempo para criticar, para julgar, para praticar, para fazer a maledicência com o outro. Não existe perfeição na Terra. Não existe perfeição na Terra. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo aqui tem uma luta interna. Todo mundo aqui tem resgates. Ninguém é perfeito. Seres perfeitos não habitam a Terra. E se habitam, ficam por pouco tempo. É claro, né? Como ele fala, é claro que quando a gente percebe que o outro está pegando o caminho errado, a princípio, né? A gente já vai com julgamentos, a gente já vai com críticas, mas nem sempre, como ele fala, a gente não sabe os motivos, a gente não conhece as causas daquele caminho que o outro está tomando, que o outro precisa pegar. A gente não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo, né? A gente não sabe das dificuldades que essa pessoa passa, a gente não sabe dos esforços que ela faz para não cair, né? Para ela não errar mais. A gente não sabe o que levou essa pessoa a tomar tal atitude, tal caminho, né? A gente não tem esse conhecimento total para sair julgando. Eu vou até fazer uma pausa e vou só relembrar rapidinho aqui no nosso evangelho, que a gente já estudou ele inteirinho, o item, gente, o argueiro e a trave no olho, que está lá no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Eu não vou ler o item inteiro, só uma partezinha. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, em se perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular dos seus próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Só essa partezinha eu vou ler. A gente sempre tem que olhar para a gente mesmo, né? Para nós mesmos primeiro. Então, esse poder de análise, só Deus que criou cada um de nós, que é o nosso Pai Celestial, só Ele conhece as causas dos nossos sofrimentos, né? Da nossa caminhada. O que cabe para nós? Para nós cabe o amparo, cabe a ajuda, cabe fortalecer, né? Cabe tirar o outro do buraco, não afundar mais. Lembrando do que tudo que vai volta. Por mais difícil que seja as minhas provas, nada acontece, gente, sem o amparo da espiritualidade. Existem espíritos, a começar do nosso
mentor, existem espíritos familiares, espíritos amigos que estão junto com a gente. O problema é que a gente tá com o ouvido fechado, né? O ouvido espiritual fechado. Como ele fala, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Todo sofrimento, gente, se você estiver passando por algum sofrimento, por alguma dor, o que for, seja ela física, seja ela espiritual, são oportunidades de crescimento, de evolução moral e espiritual. Como eu falei, ninguém é perfeito. Então a gente traz resgates para poder avançar, deixar para trás o que a gente fez de errado e aprender, né? Que a gente ainda tá na Terra, a gente acaba aprendendo pela dor. Muito difícil ter quem aprende só pelo amor. Então, quando Jesus diz, segue-me tu, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você tem que olhar para dentro de você mesmo, fazer a sua transformação para seguir Jesus, né? E se tornar um verdadeiro cristão. O Evangelho, gente, a gente aprende isso, né? Ele não é aplicado nos outros. Ele é aplicado primeiro em nós, né? Primeiro em nós. Como eu falei no início, que o exemplo, a gente tira do outro os bons exemplos. E o que o outro tem de ruim, a gente entende, a gente vai levar como uma lição, né? Como um aprendizado. E saber que cada um vai colher o que planta, né? E da gente não julgar. Não julgar. O julgamento ele vem do orgulho. Então a gente tem que tomar... É um exercício diário, né? O não julgar e se vigiar. Né? Se vigiar. Como eu falei, porque a gente ainda tem muitas, não é pouco, muitas imperfeições, né, dentro de nós. A gente ainda tem, como eu falei, muito orgulho. Vocês podem perceber, podem reparar que toda desavença, né, toda briga que a gente tem com o outro é por orgulho. Né? Se você for ver, analisar, lá na raiz do problema, orgulho. Então, o orgulho é uma das piores, se não for a pior imperfeição, né? A gente ainda é muito vaidoso. A outra pessoa fala alguma coisa, eu não quero deixar por menos, então eu respondo. Aí isso vai criando uma bola de neve, né? Vai crescendo, vai crescendo. Aí quando você vê, acabou uma amizade, né? Acabou. Ou outras coisas até, né? Com relação a trabalho. A gente ainda é muito autoritário, né? A gente ainda é muito autoritário. E como eu falei, né? A gente sempre fala isso e ainda a gente acha que tá perto da perfeição, né? A gente acha que a gente
é perfeito para poder condenar o outro. É claro que, como eu falei, existem coisas meio óbvias, né? Que a gente vê, de repente, a pessoa fazendo, a gente fala, meu Deus, isso tá errado. Não, isso não tá certo. Ok? Mas qual é meu papel? Ajudar. Aconselhar. Ah, eu não, o problema é dele. É aquela velha frase, né? Ah, eu não ajudo, mas eu também não atrapalho. Então você tá errado. Você tá errado porque tem que ajudar sim. Tem que plantar uma sementinha naquele irmão que de repente aos nossos olhos, como ele fala, mortais, tá fazendo alguma coisa errada. Então a gente tem sim a obrigação de ajudar. Principalmente nós, espíritas. Então a gente tem que seguir Jesus independente do outro, independente do que o irmão, né, o amigo, enfim, tem feito. Siga Jesus. Se esforçando para mudar, com ânimo, com fé, mesmo diante das quedas que vão vir. Segue o caminho de Jesus o tempo todo, procurando praticar a caridade. Tende bom ânimo, né? E que a gente seja exemplo, o bom exemplo, que a gente seja inspiração para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos e principalmente para os nossos inimigos. Que sejamos exemplo. Então, não importa o que o outro esteja fazendo ou falando. O que Jesus disse? Segue-me tu. Faz uma oração e segue o teu caminho. Cada um aqui na Terra tem o seu tempo para evoluir, tem o seu tempo para despertar. Então não adianta querer forçar o outro a seguir o mesmo caminho que o seu. O que você tem de obrigação é dar o exemplo. Então a gente está num momento, né, dessa nossa transição planetária, principalmente nós, né, que a gente já conhece a doutrina espírita, a gente já entende que cada um, como eu falei lá no início, cada um traz a sua bagagem, né, de existências passadas. A gente tem que ter essa compreensão, essa paciência. Se possível, ajudando, plantando uma semente no coração do outro. E segue seu caminho, porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, aquela semente vai crescer, vai dar fruto. Não tenha dúvida disso. Então, não desanima com relação ao outro.
né? Onde quer que esse outro esteja, dentro da sua casa, no seu trabalho, não desanima. Tenha fé, sim. Oração sempre. E não deixe o outro desanimar o teu caminho. Segue-me tu. E aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Percebe como as questões agora, os textos, eles são um pouquinho menores. A gente consegue discutir um pouquinho mais, refletir. Espero que vocês estejam gostando do nosso caminho verdade e vida com Jesus. E praticar, gente, praticar. A gente tem que praticar todos os dias aquilo que a gente aprende. E praticar principalmente dentro do nosso lar. Como a gente aprende, dentro do nosso lar é onde estão os nossos maiores desafios. É onde a gente tem que dar o nosso exemplo. É onde a gente tem que seguir o caminho de Jesus para que todos venham junto. Né? O que a gente fala do perdão, perdoar. Sobre a reencarnação, né? A gente brinca. Você quer saber com quem você vai reencarnar na próxima existência? Com seus inimigos. Então perdoa, ajuda para soltar, né? Quanto mais ódio, raiva, mágoa eu alimentar do outro, amanhã eu desencarno, a gente vai reencarnar junto, até a gente se amar, até a gente se respeitar. Assim é Deus com os seus filhos. Não tem pai e mãe que queiram ver seus filhos brigados, se odiando. Então que a gente tenha esse olhar, né? Não o olhar, como se diz, olhos de ver, é o olhar espiritual, de fraternidade, de espíritos eternos, de irmãos, de se ajudar sempre. E eu não posso atrasar o meu caminho por alguém que não queira evoluir. Eu vou seguir. E deixo o outro livre para vir comigo, para seguir o meu exemplo. Livre arbítrio. E assim a gente consegue viver mais em paz com a gente mesmo e com os outros. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para a gente finalizar, eu vou só repetir o versículo de Jesus, está lá em João. Se eu quero, ele faz uma pergunta, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Vamos fazer a nossa prece. Deixa eu ver se tem algum comentário. Cleidinha, Evangelho no Lar é de
Campo Bom? Não entendi sua pergunta, Cleidinha. É de Campo Bom? Eu não entendi. O Evangelho no Lar é tudo de bom. Acho que se você... É tudo de bom. Como eu falei no início, o Evangelho do Lar é libertador, né? Então vamos fazer a nossa prece final. A gente conseguiu terminar um pouquinho mais cedo. Bom, né, gente? Bom. E aí, inclusive, se alguém tiver alguma questão, a gente tenta tirar dúvida, tá bom? Então fecha os seus olhos. Vamos agradecer a espiritualidade presente. Senhor, abençoa cada um que se encontra nesse Evangelho, cada irmão. Nos dê a sua luz, que a gente possa te seguir todos os dias das nossas vidas, que a gente possa praticar o seu ensinamento, amar ao próximo como a ti mesmo, que a gente encontre essa paz do seu caminho. Que essa luz se estenda por todos os irmãos que precisam de cura, curas físicas, mentais e espirituais. Estejam eles nos nossos lares ou em hospitais, que recebam esse fluido, essa vibração. Todos aqui, Senhor, todos aqui, te amamos e queremos te seguir. E assim a gente vai fazer, se esforçando a cada dia, deixando para trás o orgulho, a vaidade, o julgamento, sempre tentando compreender o outro irmão, sem julgamentos, sem julgamentos. Estamos aqui na mesma caminhada, todo mundo junto. Ninguém é melhor do que ninguém, nunca será, nunca seremos. Que não nos falte essa luz divina para que possamos seguir nosso amado Mestre. Agradecemos a espiritualidade que já higienizou todo o nosso lar, trazendo muita proteção para cada um que habita esse lar. Agradecemos as nossas águas que foram fluidificadas. Agradecemos aos passes que foram aplicados, às curas que foram feitas. Agradecemos aos irmãozinhos desencarnados que participaram do Evangelho, que vão retornar agora para a pátria espiritual. Agradecemos aos nossos entes queridos que ficaram do nosso lado, nos abraçando, e contamos com a presença deles daqui a uma semana. Finalizamos mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja.
é isso, gente. Finalizamos. Fico feliz com mais um evangelho. Na semana que vem a gente vai ler o tema Examina-te. Então, se você não tem o livro, esse aqui, turma, tá? Como eu sempre falo, tenta comprar numa casa espírita para ajudar, né? Se não puder comprar, não tem problema. É só ouvir, é só participar. Já podem beber a água, tá bom? E finalizamos, gente. Muito obrigada a vocês. Boa semana para todo mundo. Com esse alimento nos nossos corações, nas nossas vidas. Sigamos Jesus, tá bom? Depois compartilhem o nosso evangelho. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Uma semana iluminada, maravilhosa. Amo vocês profundamente. Beijo.